Bom dia, pessoal. Então, a gente está aqui começando as atividades do nosso grupo de estudos online sobre psicanálise e experiência religiosa, com a nossa convidada de hoje, Karen Vondrasek. Muito obrigado pelo aceite de estar aqui com a gente hoje, compartilhando um pouco da sua pesquisa, né, tão importante sobre o Oscar Pfister, que foi o primeiro teólogo que se tornou psicanalista. Eu vou passar, então, a palavra para a Aline, antes da Karen, para ela apresentar a nossa autora de hoje, e, em seguida, a gente começa, então, a conferência, a palestra da Karen. Obrigada. Bom dia. Karen, é um prazer poder te apresentar. A Karen é uma trabalhadora incansável, uma estudiosa que faz muito bem o diálogo entre fé e ciência, teologia e psicanálise. Karen Kepler Vondrasek possui graduação em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 1981, mestrado em teologia pela Escola Superior de Teologia, 2002, e doutorado em teologia pela Escola Superior de Teologia, 2010, com estágio doutoral na Universidade de Erlangen-Nuremberg, perdão pelo alemão, e estudos complementares na Universidade de Freiburg, Universidade Católica Portuguesa. Exerce atividade como psicanalista em Porto Alegre, professor assistente aposentado da Faculdade Este, membro pleno e docente na Sigmund Freud, Associação Psicanalítica, membro do grupo de trabalho Psicologia e Religião, da ANPEP, diretora científica da Sigmund Freud, Associação Psicanalítica, gestão 2018-2020. Lembrando que a Karen tem muitas publicações e nós queremos destacar aqui que a Karen traduziu as cartas entre Freud e Pfister e também o ensaio da ilusão de um futuro também de Pfister e a obra de autoria dela, O Amor e Seus Destinos, a contribuição de Oscar Pfister para o diálogo entre teologia e psicanálise. E hoje ela vai falar para nós sobre o Oscar Pfister, um pastor na casa de Freud. Com você, Karen, muito obrigada. Obrigada, Bruno. Obrigada, Aline, por essa apresentação tão carinhosa. É uma alegria estar aqui falando do meu autor predileto, da paixão, que já vem de muito. E eu pensei que eu começo contando para vocês desse ponto de partida e do meu percurso na obra de Pfister. E, num segundo momento, com algumas lâminas, eu apresento uma síntese do que eu estudei no mestrado sobre o Oscar Pfister. Acho que foi em 92, 93, que eu ouço falar de Oscar Pfister num dos congressos do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Aliás, eu digo que a minha formação como psicanalista é aqui em Porto Alegre, na Sigmund Freud Associação Psicanalítica, e a minha formação como dialogadora entre psicologia e espiritualidade na membresia no Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. É lá que eu ouvi falar de Oscar Pfister, que eu fiz o mestrado, depois Michel Henry, da Fenomenologia da Vida, eu fiz o doutorado, e muitas outras pesquisas de ponta foram ouvidas em primeira mão ali. Então, foi lá que, num desses anseios de me perguntar, será que não é possível conciliar ser psicanalista e continuar tendo espiritualidade? Essa pergunta eu levei muitas vezes para os encontros do Corpo de Psicólogos. Na academia, eu não
não tive eco, mesmo que eu estudasse numa Pontifícia Universidade Católica, os professores não tinham abertura para esse diálogo. Inclusive, um deles me disse, você vai ter que optar, ou a sua fé, a crença, ou Freud. E foi muito interessante, assim, aquilo me chocou, e quando eu vi, eu estava indo na biblioteca da faculdade. Naquela hora, assim, angustiada, mexida, e para mim parece que foi um caminho para saber se é possível ou se eu vou ter que optar, vamos estudar. Enquanto eu soube de Pfister, meu marido encomendou da Alemanha, naquela época não tinha Amazon nem nada disso, né? Acho que era pelo navio, o livro das cartas de Freud ou Pfister levou uns 3 meses para chegar. E eu comecei a me encantar com aquele discurso, com aquela correspondência, e vendo que ali na intimidade das cartas, a atitude de Freud era muito mais aberta do que a psicanálise oficial, inclusive os textos oficiais dele. Isso começou a me inquietar. E na época, conversando com um psicanalista judeu aqui de Porto Alegre, o Dr. Abraham Slavutsky, ele disse, Karen, vamos começar a estudar essas cartas, e eu traduzi algumas para o nosso grupo, que formamos um grupo de estudos no consultório dele, e ele disse, esse material é muito precioso, vamos tentar saber mais. E aí eu me organizei junto com Dietmar Junge, que era um pastor nascido na Alemanha, que tinha então aquele alemão clássico que me faltava como imigrante, né? O alemão foi a minha língua materna, mas criada no Brasil, eu não desenvolvi o alemão com todas as nuances que precisava para fazer essa tradução. Então, Dietmar Junge e eu nos reuníamos todas as semanas e traduzimos as cartas. Em 1998 foi lançado este livro. Essa é a primeira capa, talvez vocês conheçam uma outra capa vermelha que depois a editora Ultimato lançou. E o lançamento do livro levou a várias discussões sobre o tema. No Congresso do Corpo de Psicólogos, foi em primeiro lugar, nós encenamos alguns trechos das cartas. Então, teve um personagem, leitor, ator, Freud, um outro Pfister e uma narradora. Fizemos também aqui em Porto Alegre, no Instituto Goethe, o lançamento e debate, sala cheia, psicanalistas presentes, além de religiosos. Então, me parecia que a gente recriou, nesses eventos, aquele encontro original entre um cristão que quer saber de psicanálise e um judeu ateu que aceita e também se interessa por esse cristão. E eles se frequentam, se escrevem e se visitam durante mais de 30 anos. Então, esse diálogo aconteceu, mas também houve resistência. Eu me lembro de um debate em Florianópolis, na Faculdade de Filosofia, onde houve uma resistência fortíssima, principalmente de pessoas que estudavam Lacan, quase dizendo da impossibilidade de semelhante diálogo. E eu disse, gente, ele aconteceu? O diálogo aconteceu? Eu não estou falando de ficção. Aconteceu durante 30 anos. E aí eu vi que as mentes das pessoas muitas vezes se fecham para aquilo que há de real. Tanto real maiúsculo como real minúsculo, realidade. E é um desafio seguir. Mas me parece que agora, né, desde lá já se passaram tantos anos, há uma abertura maior, há um diálogo maior. Me parece que o paradigma que havia nessa psicanálise mais endurecida, um paradigma materialista, iluminista, com os outros contribuições, né, filosóficas do século XX, da negação de Deus, uma leitura de Nietzsche, onde
me parece que se escolhe trechos, né? Eu não sou filósofa, não poderia discutir mais do que isso, mas o que eu entendo é que as pessoas leem aquilo que elas querem. Claro que eu também corro esse risco, mas em todo caso, o meu objetivo foi trazer à tona algo que aconteceu, algo que se deu. E cada um, então, quem tem ouvidos para ouvir, né? Já diz o Evangelho, ouça. E nesse tempo encontramos muitos ouvidos favoráveis. Muitas pessoas se interessando por esse diálogo, por aquilo que houve ali. E aí a doutora Abrams Labucci disse, Karen, por que você não organiza um livro em torno do ensaio A Ilusão de um Futuro, com psicanalistas e teólogos escrevendo sobre essa temática? E inspirada nesse encorajamento dele, a gente organizou esse livro aqui, que se chamou O Futuro e a Ilusão, um embate com Freud sobre psicanálise e religião, né? Embate é um termo utilizado por Pfister. Ele, claro, que colocou um cordial embate, algo assim. Né? Esse livro saiu em 2003 pela editora Ultimato e, novamente, discussões, entrevistas de televisão, de rádio, pessoas interessadas e vendo que há uma receptividade maior do que se imagina, há uma necessidade maior, e se vocês pensam na década 2000, o fenômeno religioso ainda não estava tão presente no dia a dia como agora, mas já estava começando a surgir. Inclusive, o que se considerava era que havia um recalque do religioso. E quando esse recalque é furado, a religiosidade aparece das formas mais bizarras, por vezes. E muito disso nós temos visto. Formas mágicas, né, até psicopáticas, neuróticas. Neuróticas já apareciam no tempo de Freud. E uma das questões que Pfister levantou a Freud é justamente essa, que Freud, na sua clínica, encontrou pessoas neuróticas professando fé religiosa, então uma fé distorcida. Mas ele teve pouco contato com pessoas saudáveis professando fé religiosa. Inclusive, alguns teóricos que estudaram a relação Freud-Pfister dizem que Pfister foi o único religioso sadio que se aproximou de Freud. E por isso que ele se interessou e viu que ali havia algo diferente daquilo que ele encontrava no seu divã. E este livro de 2003, um capítulo específico do psicanalista Almir Linhares de Farias, questiona o paradigma materialista vigente na psicanálise, em sua maioria. E pergunta, isso é uma doutrina ou isso é uma opção? É necessário, quando eu abraço a psicanálise, abraçar também o paradigma materialista? Será que um paradigma que foi construído na visibilidade, na materialidade das ciências mais duras, é um bom parâmetro para estudar a alma? São essas questões que Pfister também fez a Freud, principalmente no texto A Ilusão de um Futuro, dizendo que as ciências ditas duras, inclusive elas já estavam sendo modificadas, né? E aí nós estamos na década de 20, onde as teorias de Einstein já estavam entrando e outros teóricos falando de uma física diferente da newtoniana, questionando esta materialidade como último referencial. Então, me parece que Pfister foi alguém que, antes do tempo, já questionou essa aliança, esse casamento entre materialismo e psicanálise. E chegando à conclusão que isso pode ser uma opção metodológica no sentido de deixar de fora certas questões, porque não tem os instrumentos para olhá-las. Mas não dizer que aquilo que eu não consigo ver não existe, porque essa é a grande questão.
Se eu, com meu instrumento, meu telescópio, que alcança uma certa, né, um certo lugar no céu, eu vou dizer que só existe aquilo que o meu telescópio vê, isso é uma redução da realidade. Agora, se eu investigo aquilo que está dentro do meu campo de visão, mas admito que existem outros campos para além dele, ok, me parece mais pertinente. E Pfister era isso que tentou trazer para a psicanálise, no sentido de que não se fechassem, não dissessem que não há outras realidades que ele chamou de transempíricas, para além da empiria. E ao final do texto, A Ilusão de um Futuro, ele vai dizer, nós dois, Freud e eu, nos contentamos com o lugar de meteorologista e não pretendemos ser profetas. Me parece bem isso. Meteorologista é aquele que investiga aquilo que está na frente, que ele consegue vislumbrar. Ele tem uma certa previsibilidade, mas não uma previsibilidade total. E esse me parece um lugar bom para ocupar. E assim que Pfister disse que sentia que Freud também ocupava. Claro que em alguns momentos Freud vai para além, especialmente o texto A Ilusão de um Futuro, o futuro de uma ilusão, aliás, do Freud, ele se abraça mais com o paradigma cientificista da época. Inclusive, depois, o próprio Freud diz que esse foi o pior livro dele, que ele não gostou desse livro. É como se a psicanálise ali tivesse extrapolado um campo. Depois também eu ouvi falar de Pfister e Freud num livro muito precioso, chamado Hélio Pellegrino a Deus. Um livro lançado em 88 pela Vozes como homenagem ao psicanalista Hélio Pellegrino. Aliás, eu acho que é uma obra que merece ser estudada e homenageada, porque Hélio Pellegrino foi um psicanalista muito militante, no sentido assim de psicanalista da gema, também politicamente muito atuante, denunciando na época todos aqueles conluios entre as sociedades psicanalíticas da época com a ditadura militar, foi expulso da sociedade oficial por conta disso, e sempre se confessou um cristão. Então, depois da morte dele, fizeram esse livro, onde vários psicanalistas falam do tema psicanálise e religião, e também religiosos falam dessa temática, e de como um psicanalista conseguiu encarnar essa vivência espiritual e, ao mesmo tempo, uma clínica psicanalítica muito respeitada. E o texto Psicanálise, Religião e Ética, do Chaim Samuel Katz, fala das cartas de Freud e Pfister, fala do diálogo entre eles, é muito interessante. E vários outros capítulos aqui. Então, em 88, trazem da tradução francesa das cartas para o Brasil algumas notas. E em 2000, eu então pensei em fazer um mestrado sobre a obra de Pfister. Fui falar com um professor amigo da Universidade Federal, e ele me disse, Karen, não tem ambiente na Universidade Federal para uma pesquisa como essas. Até você justificar que pesquisar religião no nosso programa é importante, já vão ter se passado 2 anos do mestrado. Ainda não temos clima para isso. E com isso eu acabei indo para uma escola de teologia, Escola Superior de Teologia em São Leopoldo, que na época estava com um mestrado bem reconhecido, e aquela coisa meio estranha, né? Os teólogos muito abertos à psicanálise, querendo ouvir falar. Então, eu fiz o meu mestrado orientada pelo professor Enio Miller, teólogo sistemático, especialista em Tillich, e como co-orientador o professor Caon, da Universidade Federal, psicanalista e professor.
E eu vou passar para vocês agora algumas lâminas com uma síntese. Espera aí, tenho que fazer aqui primeiro. Ah, você tem que me habilitar para eu poder passar a lâmina, Bruno. Você sabe fazer isso? Vou fazer agora. Tá. Esse mestrado eu estudei de 2000 a 2002. Em 2002 eu defendi. E nesse tempo eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para a Alemanha. E lá eu encontrei um doutor em teologia que fez a sua tese de doutorado, Eckhart Nazi, esse é o livro, um livro de 600 páginas sobre Oscar Pfister. Imaginem a minha delícia em ter isso na mão e conversar com o professor Eckhart Nazi sobre Pfister, e ele então me alcançou várias originais, cartas, textos. Eu saí de lá assim carregando, e também me encaminhou para uma pessoa que começou a pesquisar Pfister no sul da Alemanha e que inclusive conheceu a esposa, a segunda esposa de Pfister. Ela ainda chegou a conversar e aquela senhora passou para ela a correspondência. Até na minha emoção, eu segurei na mão um cartão postal enviado por Freud ao Pfister. Foi uma emoção segurar aquilo na mão. E também saí com vários xerox. Então, esse material constituiu a base para a minha dissertação. E fui a Zurique, pesquisei na biblioteca da Universidade de Zurique. Bruno teve lá também, né? E ainda consegui falar com a enteada de Oscar Pfister, a filha da esposa, da segunda esposa, na casa que Pfister construiu, consegui ir lá. Ela estava um pouco gripada, mas me recebeu, me deixou entrar na casa. Foi uma emoção estar lá. Vocês estão vendo, né? Karen, ainda não consegui ir lá, não, mas espero ir no futuro para conhecer. Ah, que legal. Então, vamos ver agora as lâminas, e me parece que esta frase, um pastor na casa de Freud, ela remete ao prefácio que Martha Freud fez às cartas, onde ela diz que um clérigo na nossa casa era uma aparição de um mundo estranho, porque naquela época os pastores usavam trajes clericais o tempo todo. Então, imaginem, lá na casa de Freud, aquela pessoa com o traje como está nessa foto. Mas que ele era uma pessoa que se interessava pelas crianças e deixava elas ir por tudo atrás dele, né? Para elas, aqui eu vou ler um pouco, para as crianças, segundo um dito de Freud, Pfister não era um santo homem, mas um tipo de flautista de Hamelin, que só precisava tocar seu instrumento para ter um bando inteiro obediente atrás de si. Para o pastor Pfister, foi esse transbordamento de sentimentos da psicanálise em si para com seu criador e dele para com seus descendentes que o estimulou, após a morte de Freud, a deixar a correspondência para mim, como a filha de meu grande benfeitor, né, entre aspas, com a permissão de se servir do material. E aí eles publicaram o livro. Então, aqui temos Pfister, e vejam esta frase aí da carta, né, de Freud, voltando dos Estados Unidos, daquela viagem com Jung e Rank, se não me engano, né? Que uma carta faz parte do mais belo que pode nos esperar quando voltamos para casa. Muitos dizem que Pfister representou para Freud o religioso oculto, o religioso recalcado, que ele, como, né, filho de pessoas religiosas, casado com uma neta de um rabino importante, a Marta, neta do rabino de Hamburgo, o próprio pai de Freud, leitor da Bíblia em hebraico, ele próprio alfabetizado praticamente na leitura da Bíblia. Então, Pfister representava esta parte religiosa que ficou oculta,
e que daí o visitava. Sim, e por que não quer ir adiante? Agora. Aqui está a capa do meu livro, da minha dissertação. Foi uma arte-terapia que eu fiz na época, pensando que Pfister é como que um ser atravessado pelas cores da teologia e pelas cores da psicanálise. Então, o amarelo como sendo o sublime da teologia, o vermelho como o pulsional da psicanálise, se encontram nele e fazem ele criar. Também temos cores escuras, temos sombras, nem sempre explicitadas, mas elas estão aí. Então, este foi o título da minha dissertação. Ela saiu em livro, está em segunda edição, como O Amor e Seus Destinos. Se alguém se interessar, a editora Grafar, eu posso depois colocar no grupo de vocês o link, vocês podem encomendar ali. Então, a incorporação que Oscar Pfister faz da teologia e da psicanálise, e dá para dizer que é uma transdisciplinaridade encarnada, porque ele diz que ele não pode diferente. Ele vibra com as duas. Ele vibra com a vida, que ele traz psicanálise inconsciente, todas essas dimensões. Ele traz também o amor de Deus revelado na natureza, nas escrituras, no contato com as pessoas, nas liturgias, em tudo isso. Então, encarnado nele como pessoa. O pai dele era um teólogo liberal e a mãe era de uma família pietista. Então, um enfatizava o estudo e o outro enfatizava a experiência. E Pfister teve as duas. Tanto o estudo profundo, como a experiência pessoal da fé, se deixar tocar por ela. A contribuição dele para a metapsicologia, esse foi o meu segundo capítulo, ele diz assim, que ele é simultaneamente um discípulo de Freud, mas ele também é um pensador independente. Então, caminha ao lado de Freud enquanto discute as questões e escuta de Freud e se torna seu discípulo, mas sem tirar de si a liberdade de ter as próprias opiniões. E aí ele diz, o protestantismo nos ensinou que não devemos abrir mão desta qualidade. Então, nesta carta a Freud, de 27, ele respondendo já ao texto do Freud, O Futuro de uma Ilusão, vejam como ele diz, como ele faz essa junção. Ele diz ali que precisa situar o inconsciente dentro da totalidade da vida anímica, esta vida anímica na sociedade, no cosmos e nas realidades transempiria, ou seja, para além da materialidade. Eu pratico análise dentro de um plano de vida. E até as aspas que eu tirei aí diz que o senhor acha que tem a ver com o fato de eu ser clérigo, né? Mas o Pfister diz, não, isso é por causa da minha visão e da minha experiência ampla. Justamente eu pratico, né, como consequência de uma filosofia mais condizente com a natureza humana. E o cosmos, que ultrapassa o naturalismo e positivismo. Justamente quando ele vai estudar a natureza humana e vai estudar o cosmos, ele diz que ele precisa ter essa visão mais ampla. Porque as pessoas têm anseios para além dos anseios pulsionais concretos. Já vamos falar disso. E o cosmos também se apresenta como um lugar onde a gente vê, a gente percebe que há mais coisas que só a materialidade concreta daqueles seres, corpos celestes. Então, ultrapassa o naturalismo e o positivismo. Então, aqui eu coloquei, essas são as sessões, o nome das sessões do meu capítulo.
do Evangelho à metapsicologia. Pfister não vê uma oposição entre a metapsicologia e o Evangelho. Antes, um livro dele se chamou Um Novo Caminho ao Velho Evangelho. Então, o amor que aparece tanto no Evangelho como na psicanálise. Esse é o ponto em comum. E outro ponto em comum, a raiz da palavra Erlösung, que quer dizer redenção, é a mesma de análise. Então, as duas falam da dissolução do conflito, a dissolução da condenação. E Pfister vai falar que a encarnação se torna o modo de compreender, porque em Jesus Cristo encarnado se une no mais elevado amor a essência divina e a essência humana. O mais elevado ideal do eu e a natureza biológica do isso. Ele toma Jesus Cristo não só como um ser especial, filho de Deus, mas também como um modelo, um paradigma, para compreender como é possível unir as pulsões com a redenção. O que daria para dizer assim, a terra que compõe o ser humano, né? O pó, junto com o sopro divino. Isso está no ser humano, e isso está especialmente no ser humano encarnado, Deus no ser humano, Jesus Cristo. E ele também se baseia no teólogo alemão Schleiermacher, do século XVIII, se não me engano, que falava que é preciso considerar a sexualidade como um dom, como algo que é dádiva, junto com a tríade que vem lá dos gregos, né? Sentimento, pensamento e ação. Então, a minha vida transcorre nessas várias dimensões, da sexualidade, dos meus afetos, dos meus pensamentos e da ação. E com isso, Pfister faz aquilo que Nasi, aquele doutor em Pfister, falou, a constante antropológica. Como Pfister compreende o ser humano? E a partir que ele tem essas várias dimensões, então o tratamento, a abordagem também precisa compreender as várias dimensões. Então, eu tracei essa linha para dizer, né? É preciso, para Pfister, é preciso analisar, e ele equivale isso ao processo de lavrar, arar a terra, mas também no processo de síntese, semear nessa terra. Não só preparar ela, mas também cuidar quais as sementes que vão brotar. Na sequência, é preciso a atividade intelectual, analítica, junto com a atividade racional sintética. No processo teórico, investigar, mas também considerar a visão de mundo. E no processo clínico, retirar o dano, a neurose, dissolver a neurose, mas inserir essa pessoa, ajudá-la a se inserir na totalidade. O que ela vai fazer da sua vida uma vez liberta da neurose? Pfister dizia que isso também deveria ser tema da análise. E me parece que hoje em dia as análises prolongadas têm dado lugar para pensar isso. O Freud dizia sim, ele concordava que a síntese tinha lugar, mas que isso a pessoa faria por si. Não é preciso o analista fazer isso. Mas que ele entendia que Pfister, como conselheiro, como cura de almas, teria este lugar, faria isso. As pulsões para Pfister, como ele entendia? E as pulsões tinham sentidos. A pulsão de morte para Pfister, ela era ressignificada no paradigma da cruz. A experiência da Páscoa, para Pfister, se tornou um tipo de paradigma da cura analítica.
porque o amoroso triunfa sobre o mortífero. Então, até a dimensão da morte pode ser ressignificada, porque a morte é uma passagem que leva à vida. E como essa frase de Nazi, né, a ideia de que Eros supera tendencialmente a separação litigiosa de corpo e alma no organismo, abre uma perspectiva libertadora e crítica. Se para Freud, né, no Além do Princípio do Prazer, ano passado nós fizemos, como esse texto comemorou 100 anos, nós fizemos na Associação Psicanalítica todo um estudo sobre a pulsão de morte, ainda mais em tempos de pandemia, né? Como isso mexe conosco. Mas a pulsão de morte, a gente tem visto até nos relatos das pessoas, tanto nas que partem, como nas pessoas que chegam no limiar da morte e voltam, como que uma consciência maior da vida, um triunfo da vida, um triunfo de Eros, mesmo naquele momento lá, fatal, Eros é maior, e Eros ajuda a passar. Tem um texto que Pfister fez sobre experiências de quase morte, eu acho que em 1930 talvez tenha sido o primeiro que falou sobre EQMs. Ele tomou relatos de um investigador das quedas dos alpinistas lá na Suíça, Albert Heim, e entrevistou alpinistas que haviam caído e achado que iriam morrer. Então, foi uma investigação de experiências de quase morte. E Pfister chega na conclusão, e esse artigo foi publicado na revista Imago, de Freud, dizendo que parece que essas pessoas que atravessaram aquele limiar e acharam que iriam morrer, né, enquanto estavam caindo, e se sentiam bem, um filme da vida toda passando, e uma experiência de calma, ao mesmo tempo de um raciocínio muito lúcido, e que ajudou essas pessoas, então, a se salvarem, se agarrarem, ou a cuidarem como iriam cair, o ego muito atento, mas também uma paz e uma calma. E aí Pfister diz, será que não há uma instância materna que vela na chegada da nossa vida aqui e também vela na saída da nossa vida aqui? Então ele chamou essa instância de instância materna que vela sobre o id, o isso. E baseado no Schleiermacher, que falava que nós tínhamos que levar em conta a nossa dimensão de sentimento, Schleiermacher disse isso, que a experiência de fé não pode ser uma experiência fria de dogmas. Ela tem que ser uma experiência, uma vivência. E Pfister toma isso para a clínica. Na clínica, pensamento e sentimento. E daí ele agregou pensamento, sentimento e vontade. E a ética não é um código de trânsito apenas, né? Uma crítica aí a Freud, quando Freud diz, não, as leis são um código para eu estar em sociedade. E Pfister diz, não, a ética está no centro do psiquismo. Há um anseio, há uma pulsão para a ética. Além da pulsão sexual, tem uma pulsão para a ética. E Pfister, então, vai dizer, agregar ao conhece-te a ti mesmo, dos gregos, que Freud toma, conhece a vida nas suas conexões profundas e no seu significado mais elevado. Conhecer-se a si também é conhecer o seu anseio dessas conexões profundas e do significado mais elevado. E hoje em dia a gente já tem uma abertura maior para ver o ser humano sujeito com pulsões, com desejos, com desejo de ser conhecido e de saber o sentido mais profundo da vida para além dessa dimensão aqui.
qual a contribuição de Pfister para a teologia cristã? Esse foi o meu terceiro capítulo. E ali Pfister investiga os destinos, as vicissitudes da religião. E eu tomei como base este livro aqui, Cristianismo e Angústia, Christentum und Angst, acho que Bruno já deve ter falado para vocês. Novamente, 500 páginas, sobre uma análise da história do cristianismo, onde ele usa a psicanálise como um método histórico crítico da história dos indivíduos religiosos, dos grupos religiosos e dos dogmas. A base teórica, a teoria da angústia de Freud, teoria do recalcamento, a psicologia das massas. E com isso, tentar compreender as distorções neuróticas do cristianismo. Então vejam o que ele diz na introdução. Este livro deveria provar que o cristianismo gira unicamente em torno do mandamento do amor a Deus, à humanidade e a si mesmo, e que exige uma concentração na fé amorosa e no amor devoto, ligados à unidade, de acordo com Jesus Cristo. Também exige uma reforma radical do cristianismo, com sua horrenda ênfase no dogma e na eclesiologia ortodoxa. Pfister, então, vai mostrando as distorções que levaram a uma neurotização dos indivíduos, dos grupos e das massas. E ele começa investigando, depois de expor a teoria da angústia baseado em 1 João, o primeiro amor lança fora o medo, lança fora a angústia, e na teoria da angústia de Freud, ele juntou os dois, né? Quando eu compreendo, me deixo iluminar pelo amor, eu já não temo, eu já não me angustio. Mas por que há tanto temor nos dogmas religiosos? Porque houve muita angústia. Então, Pfister vai percorrendo a história do cristianismo, começando no judaísmo, buscando onde a angústia distorceu o amor, onde a angústia deixou de lado os mandamentos amorosos de Deus. E ele toma Jesus como paradigma, tem um capítulo lindíssimo, onde ele vai falar que Jesus nos traz o imperativo do amor. Não mais a instância do castigo, tu deves, mas pela instância do amor, tu podes. Tu podes amar. Tu não precisas te preocupar mais no dever, mas a partir do amor, centralizando a vida no amor, vai haver o critério para fazer coisas ou não fazer. Então vejam, né? Jesus potencializou o amor e a bondade de Deus, que no Primeiro Testamento apareciam ladeados e traços contraditórios, e os transformou na essência de Deus. E ele já numa carta a Freud, em 1930, dizia: nós precisamos tomar o pai do filho pródigo, com sua recepção amorosa, aquele filho carregado de sujeiras, como um paradigma da aceitação incondicional, que também acontece na análise. E depois, novamente, no A Ilusão de um Futuro, ele vai falar, além do pai de Édipo, precisamos do pai do filho pródigo. O pai de Édipo para falar de todo aquele caos pulsional, edípico, de desejos, de ódios, mas também um pai amoroso que cobre tudo isso e recebe em amor. E Jesus se torna o crivo para a avaliação da fé. Inclusive, o meu irmão Karl Kepler e eu estamos dando um curso que chama Terapia e Bíblia, né? Então, para ajudar as pessoas que queiram, que se sentem muito ligadas com
dimensões neuróticas, né, leituras neuróticas da Bíblia, para terem esse vislumbre do amor, poderem ultrapassar essa leitura neurotizante. Inclusive, terapeutas que lidam com pessoas religiosas, como então ter ferramentas alicerçadas na leitura terapêutica da Bíblia para lidar com pacientes que vêm cheios de leituras da Bíblia para justificar suas neuroses, né, suas racionalizações. E no início desse curso, a gente sempre pede para as pessoas pensarem em que textos da Bíblia elas tomam como seus prediletos e que textos elas têm dificuldades de ler. E aí citamos Pfister quando ele diz: diga-me o que lês de Jesus e eu te apontarei a saúde da tua fé. Se eu destaco leituras e trechos condenatórios, a saúde da minha fé está muito precária. Se eu consigo ver, por exemplo, o texto do filho pródigo, isso indica que minha saúde está boa. A saúde da minha fé está boa. Porque eu consegui ver a essência, que é o amor. E Pfister perpassa nesse livro, seguindo então Paulo, né, e veja que é o outro crivo que ele coloca. Diga-me o que tu lês em Paulo, e eu te direi como está a tua prontidão para a angústia. Portanto, também como está a tua liberdade cristã. Se eu vou lá em Paulo, justamente nos textos onde ele enumera os pecados e faz uma condenação dos impulsos e tudo mais, se eu fico nisso, a minha prontidão está para a angústia. Agora, se eu consigo ler Paulo adiante, onde ele sai dessas listas de condenações e fala que nada mais o condena, e nem ele mesmo se julga, porque ele deixa isso para Deus, então é sinal que eu consegui furar essa camada de condenação, de neurose, e ver a essência da liberdade cristã. E Pfister analisa nos capítulos seguintes o catolicismo, o protestantismo, a ortodoxia, pietismo, iluminismo, até o neoprotestantismo. E mostrando como em todas estas fases, essas etapas históricas, havia um vislumbre da essência do amor, do perdão, da graça, e quando começam distorções. Pela peste negra, por exemplo, começa toda a preocupação com se eu vou me salvar e a aceitação de uma série de ordenanças sobre ordenanças e dogmas ansiogênicos, porque a angústia de morte cresceu muito. Ele faz uma análise de Lutero, da biografia de Lutero, da infância de Lutero, onde ele tremia ao nome de Jesus, porque na infância esse nome era usado para assustá-lo. Também em Calvino isso aconteceu, em Zwingli um pouco menos, e aí ele diz, vejam, eles conseguiram se libertar da maioria das suas angústias, mas em tal doutrina ainda permanece um resquício neurótico. Por exemplo, em Calvino, quando ele aceita que as bruxas sejam caçadas e queimadas. Em Lutero, quando ele diz que o Deus abscônditus é assustador. Então, ali ainda há um resto de angústia. E assim ele vai à ortodoxia com seus racionalismos, a perda do amor, do afeto. E aqui eu coloquei, como eu fiz o meu doutorado, meu mestrado numa instituição luterana, eu privilegiei a análise dele, de Lutero, então dizendo dos efeitos redutores da angústia, né, da acolhimento pela graça, triunfo sobre pecado, alívio pela confiança na misericórdia, valor positivo do casamento, mas também efeitos produtores de angústia, né, esses que eu já falei, da força do diabo, características misteriosas de Deus, o juízo final aterrorizante. Ali, diz Pfister, ainda há um resto de neurose. E nas reflexões finais, e eu até quero, aí eu termino, para a gente falar,
eu tomo a parábola do filho, a parábola do tesouro, porque há coisas novas e coisas velhas a retirar. Então, a psicanálise, aparentemente neutra, não é tão neutra assim, porque ela está inserida nesse paradigma materialista. Então, a crítica que se faz, que Pfister talvez pratique uma psicanálise inserida na teologia cristã, convida a que se veja todas as inserções. E que a neutralidade plena é quase impossível. Sempre haverá um óculos, também no psicanalista. E que Pfister nos convida para um paradigma mais abrangente para a compreensão do religioso. Não só o neurótico. E ele é um precursor disso que a gente poderia chamar do ponto de vista holístico, né? Quando ele fala do ponto de vista orgânico, da análise, da síntese, das pulsões para sexuais e as pulsões para a liberdade, para a ética. E aquilo que hoje em dia se está no holismo, na autopoiese, do Maturana e Varela, a psicologia ecológica e outras abordagens que tentam fazer uma compreensão maior do ser humano. E a investigação epistemológica da encarnação, a encarnação como um paradigma para compreender o ser humano. E eu encontrei isso na James Loder, é um teólogo, professor de Princeton, que vai falar: nós temos um paradigma científico amplo no mistério da encarnação, onde simultaneamente o divino e o humano convivem. Então, a ciência, pleno poder, mas também a espiritualidade tem que ter pleno poder. Isso é um paradoxo. Não é 50% de uma, 50% da outra. Mas todas têm que ter espaço. E com isso se resgata o lugar da ética como inserida profundamente no ser humano, né? Eu gosto de Gilberto Safra quando ele diz que o bebê já sabe o que é ética. Ele já tem uma noção de um cuidado materno ético. Ela está inserida na pessoa. A clínica de Pfister pode ser também considerada a precursora da psicanálise breve, que hoje em dia, especialmente em tempos de grandes demandas, pode ser revisitada e nos inspirar. E o narcisismo, ele também entra na sublimação. A pessoa tem uma satisfação narcísica quando consegue sublimar suas pulsões. Eu já falei da parábola do filho perdido como paradigma para o resgate do pai, especialmente do pai pré-edípico, o pai anterior à lei. E é necessário ter essa noção de um pai que me aceita como eu sou. E a psicanálise, com sua abertura para que a pessoa diga tudo, ela encarna esse pai pré-edípico, não encarna apenas a lei, na simultaneidade dos dois. E um convite também, um desafio para a teologia, que ela também se abra cada vez mais para a interdisciplina, que ela se deixe fecundar de pensamento, de sentimento e de ação ética, né? A gente vê hoje em dia a teologia discutindo ações éticas e denunciando procedimentos não éticos também na esfera política. Então, uma teologia encarnada de sentimento, pensamento e ação, de corporeidade, de sexualidade. Tudo isso faz parte. E aqui uma carta final, quase, né? 31, quando Pfister pergunta se pode visitar Freud, e Freud vai dizer que depois de uma grande cirurgia, bastante incapacitado, indisposto, mas se eu no final desse mês novamente tiver chegado a um tipo de síntese, assim me prometem, poderia eu desperdiçar a oportunidade de ver junto a mim meu velho amigo, rejuvenescido pela graça de Deus, o senhor pastor?
Não, eu conto com isso. Pfister havia recém-casado de novo, né? A primeira esposa havia falecido, então esse rejuvenescido pela graça de Deus, e o velho amigo que talvez tenha sido um capelão para Freud. E aqui, então, Pfister responde, dizendo que as palavras comoveram e ninguém sabia nada da operação, só boatos, e que, apesar das suas experiências dolorosas, o Senhor escreva tão bondosamente, é para mim uma nova prova do seu amor, e um sinal da sua moral nem tão obviamente vivida que o Senhor nunca quer formular. Sinto-me tentado a deduzir uma higiene anímica individual e social a partir da sua própria imagem. Por enquanto, porém, alegro-me infinitamente por poder saudá-lo, e daí, né, vai tomar a liberdade. E saudações, seu grato Pfister. Freud falece, então, com 83 anos, Pfister também, com 83 anos, e na autobiografia, ele toma, que ele escreveu, se não me engano, na década de 40, ele toma a Sinfonia do Adeus de Haydn para uma metáfora de como ele imagina a morte dele. Que as luzes vão se apagando uma após outra, mas ainda há sons, né, suaves, sempre mais suavemente, os sons transcendentes, que proclamam a grandeza e a paz de Deus. Até que o eterno condutor da orquestra, o Senhor da vida e da vida eterna, desça a batuta e dê o sinal da fermata eterna. Fermata eterna que não é o fim, não é o retorno ao inorgânico como última palavra, mas a eternidade como última palavra. Assim, Pfister desejou a sua morte e provavelmente assim que ela foi. Então, gente, aqui termina a minha fala. Queria ter falado menos, Bruno, mas fui até aqui. Karen, muito obrigado por esse testemunho, né, em primeira pessoa de como foi o seu conhecimento do Pfister e a toda a sua pesquisa, né, fez uma síntese aí todo esse percurso. Eu acho que a gente se sente aqui pelos comentários no bate-papo muito grato de poder escutar isso, né, diretamente de você. Eu tenho algumas perguntas, mas tenho o hábito de deixar para que as pessoas que estão participando perguntem primeiro. Claro. Então, se alguém quiser fazer alguma colocação, algum comentário, lembrando que o vídeo está sendo gravado, então, se a pessoa não quiser aparecer, apenas coloque no bate-papo que eu posso ler também. Tá bom? Então, está aberto aí para quem quiser comentar ou perguntar. Karen, eu queria fazer uma pergunta, Aline, aqui. Você falou que tinham sido já publicadas, anteriormente a sua tradução, algumas cartas nesse livro do Hélio Pellegrino, é isso? Isso. Uhum. Excertos de cartas para o diálogo, né, os textos que os autores colocaram. Sim. Francês, né? A sua tradução foi do alemão. Do alemão, isso. Uhum. Do original. Uhum. Sim, obrigada. Que só deram mais água na boca para a gente saber mais, né? E até foi o nosso espanto na época, quando nós escrevemos para a editora Imago, onde estão os direitos, a Imago não, a Fischer, a editora alemã, onde estão os direitos autorais dessas cartas? Pensamos que talvez a editora Imago teria comprado, não, ninguém tinha se interessado.
Então, sempre de novo também, isso mostra como o religioso é deixado de lado. Então, para nossa sorte, nesse caso, né? Porque daí o corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos pagou, acho que na época era $1.200 os direitos autorais. Então, eles também aparecem como coeditores, né? Informação importante, né? Então, o corpo tem os direitos autorais. Bacana, Sim. né? É, isso. Uhum. Cara, eu fechei aqui o vídeo com a internet instável, mas agora tem uma nova edição, né? Porque a Isabelle Notti organizou em Sim. 2014, que tem mais cartas. Eu não sei se você talvez queira comentar um pouco. Ah, sim, dá para comentar. Sim, Isabelle Noto, uma teóloga, professora na Universidade de Berna, encontrou na biblioteca de Washington um rolo de papel onde havia cartas, a edição, transcrição completa das cartas Freud e Pfister. Porque na época, em 63, Pfister tinha entregue a Anna Freud, na década de 50, a sua correspondência que ele tinha guardado, e dizendo que na publicação não se deveria ferir pessoas vivas. Então, alguns trechos foram deixados de fora, porque ainda havia pessoas vivas. E agora, em 2014, Isabelle Noto fez a tradução, fez a publicação de todas as cartas. Então, tem alguns dados mais pessoais dos filhos, do próprio filho do Pfister. Tem algumas brigas das sociedades psicanalíticas, a sociedade suíça que queria excluir as pessoas não médicas, né? No caso, até o próprio Pfister deveria sair, e Freud, então, disse não. E aí ele escreveu a questão da análise leiga, até para fundamentar um pouco que analista é aquele que se analisou e estudou psicanálise, e não quem fez um curso de medicina, né? Então, com isso, barrou aquela pretensão da sociedade suíça e outras também por aí. Então, essas cartas com detalhes pessoais, detalhes de pacientes também, que eles se trocaram, uma senhora que se tratou com Freud, depois se mudou para Zarik, se tratou com Pfister, então, essas discussões. Então, é umas cartas bem interessantes. Uma época eu tentei ver os direitos autorais, mas aí também vi que não seria tão fácil assim, e não sei, talvez eu volte a pensar nisso daqui a um tempo. Vamos ver. E vejo muitas dúvidas quanto aos atendimentos, psicólogos, psicanalistas, pastores. Quem sabe Kelly quer falar mais sobre isso? Oi, bom dia, Kelly, tudo bem? Bom dia. É um imenso prazer poder ouvi-la. E eu vejo essa mesma dificuldade que você contou desde que você começou, vejo hoje também, né? Quando eu entrei na faculdade de psicologia, tentei falar alguma coisa, mas disseram não vai por esse caminho. Enfim, até tive trabalhos que não foram aceitos. Até questionando a existência de Jesus, quando quis falar alguma coisa sobre Jesus como um psicólogo, algo assim, né? E aí a gente teve que recorrer a historiadores que falam que a existência de Jesus como homem já foi comprovada. Enfim, o desconhecimento é muito grande, né? Eles querem cessar o conhecimento baseado numa ignorância, num desconhecimento. Mas também vejo na prática muita dificuldade, principalmente hoje em dia, de atendimento de psicólogos, psicanalistas e também de pastores, quando no aconselhamento pastoral, essa interligação, essa talvez tão difícil transdisciplinaridade, né? O desconhecimento, cada um levando para o seu lado e cada vez fragmentando o ser humano mais e mais, né? Então essa é a grande dificuldade e assim é bem complexo mesmo, um caminho difícil a trilhar, né? Pois é, Kelly, infelizmente depende muito da abertura do professor ou de uma instituição, né? Porque o contrato, que tipo de professores, que valores aquela instituição. Então, ainda tem instituições que acham que científico é barrar certas abordagens ou barrar certas áreas do conhecimento.
quando a gente já vê, felizmente, que há outras que se abrem, né? Hoje em dia, justamente o grupo de trabalho que a gente tem de psicologia e senso religioso da ANPEP mostra que a religiosidade, a espiritualidade, ela está aí, o ser humano é permeado por ela, alguns na forma de negação. Então, infelizmente, às vezes nós temos professores catedráticos que usam o mecanismo de negação, dizer, isso não existe, mas isso é até baseado na psicanálise, a gente pode dizer, é uma forma de crença, a crença na não existência. Em outros lugares já há uma permeabilidade, um diálogo. Eu fico muito feliz, eu estou vendo aqui a Érica, que na USP, vários professores têm abertura, né? O professor Geraldo José de Paiva, que foi o precursor, iniciador da psicologia da religião, então, teses e mais teses sobre essa temática. O professor Gilberto Safra, que fez um diálogo através da obra do Winnicott. Winnicott é um analista muito aberto ao religioso. E os winnicottianos têm menos dificuldade. Lacan também, depende por onde você pega, tem uma abertura, né? Lacan parece que tem, assim, 2 vias, aí o Bruno sabe falar mais que eu. Em relação a Jesus como analista ou como psicólogo, Françoise Dolto tem 2 livros sobre o Evangelho à luz da psicanálise, riquíssimos, mostrando a riqueza das narrativas do Evangelho, para mostrar o desejo humano, o inconsciente humano, né? Então, a gente se deleita. Marie Balmary é uma psicanalista francesa que há 40 anos estuda a Bíblia e tem em francês publicado, acho que uma dezena de livros, principalmente sobre Gênesis e as famílias e o inconsciente dentro daquelas narrativas lá do início. Então, sempre encontramos pessoas com preconceito. Felizmente, isso já não é o total, né? E aí a gente tem que buscar em outros caminhos. Eu acho que, assim, as barreiras que eu vivi na minha faculdade me levaram, que nem eu disse, assim, à biblioteca, mas há várias bibliotecas, há vários autores. Então, deu para fazer um caminho. Karen, me lembrei agora da família do Pfister, que teria negado, você menciona algo a respeito disso, eu acho, no seu livro, o acesso à biblioteca do pai, e justamente esse interesse pela teologia liberal que ele teve, né? Apesar dessa inicial resistência da família em permitir o acesso dele, né? E alguém colocou uma pergunta parecida relacionada a esse tema da teologia liberal, o Davidson Baraúna. Bom dia, a professora pode comentar a influência de Friedrich Schleiermacher e do liberalismo teológico alemão sobre o pensamento do pastor Pfister? Ele teve influência de Adolf von Harnack? Pergunta, né? E aí eu vou, só para te dar a palavra, nas últimas semanas eu fiz uma pesquisa sobre a teologia liberal e o pietismo nos dicionários teológicos, para entender um pouco melhor o que a gente pode pensar ali, né, de influência no Pfister. E o que você apresenta aqui como essa herança materna e paterna, aliado a essa pesquisa que eu fiz sobre esses 2 movimentos, me fez ver claramente essa mescla muito curiosa, né, que ele faz entre a devoção e o intelectual, e a vida intelectual, né? Sim, eu acho que até... então, tem a herança do pai liberal. Quando o pai faleceu quando o Pfister tinha 4 anos, era uma criança. Então, tentaram ocultar, disseram que ele não tem acesso à biblioteca do pai para não se perder, né? Para os pietistas, os liberais já não eram cristãos, já tinham se desviado, porque não tinham a experiência de conversão. Pfister, então, mas Pfister volta a estudar, faz o seu doutorado e escreve, né? Ele foi um autor que estudou muito, e me parece que justamente em Schleiermacher ele encontra esse fundamento para falar da união, porque o
Schleiermacher, ele se diz um pietista da ordem superior, né? Ele não é do pietismo, mas ele é um teólogo que diz que é importante termos o sentimento, a experiência, a vivência. E também aqui eu até coloquei achei aqui na página 69 do meu livro, que Schleiermacher é o primeiro que dignificou o lado natural e ético como partes do casamento, que não reconheceu o natural apenas como tributo animalesco e demoníaco, mas como impulso para uma ascensão mais elevada, e não encarou o espiritual só como triunfo sobre o sensual feliz e inofensivo, mas como o maior florescimento das forças divinas, embrionárias da impulsividade. Desde Platão, Schleiermacher foi o primeiro a reconhecer o terreno gigantesco em que se estende o amor natural. Então, Schleiermacher é um precursor até de Freud, que dignifica a sexualidade, assim que Pfister vê. Sobre Harnack, eu não saberia dizer, não me lembro de citações da influência do Harnack, né? Porque ele teve mais influências do Zwinglio, que também já falava da teologia reformada, que falava do amor como base. O que seria isso? Então, o próprio Schleiermacher já tinha também influência pietista e liberal. Sim, daria para dizer. Uhum. Eu não sei, eu acho que ele historicamente seria um precursor do liberalismo, né, no século XVIII, não sei. Sim, entendi. Mas ele fala dessa necessidade do juntar, né? O pietismo, sim, já havia naquela época, ele diz, eu sou o pietismo de ordem superior, eu me considero um pietista porque eu valorizo a experiência, mas junto com o pensamento, o raciocínio, a liberdade de pensar. Acho que agora ficou mais claro. Uma outra coisa que eu queria comentar aqui, que você apresentou sobre o filho, mencionou a questão do filho pródigo, né? Uhum. E eu encontrei um livro do Máximo Recalcati, que, aliás, é um autor que podia ser mais traduzido também. A gente só tem, que eu tenha conhecimento de livro dele sobre esse tema, Não é Mais Como Antes, Elogio do Perdão na Vida Amorosa. Porque ele menciona ali, é um livro muito interessante, onde ele pensa a questão do perdão na contemporaneidade como como que eu vou dizer? Ele coloca a questão de que hoje em dia se tende a trocar muito facilmente e se recusa o perdão. Eu acho que um dia a gente podia estudar no grupo de estudos desse livro, porque realmente é uma abordagem muito, muito interessante de um psicanalista, onde ele menciona a passagem de Jesus e a mulher adúltera. Ah, que lindo. Esse autor, o Recalcati, tem um livro chamado, se eu não me engano, Filho Reencontrado, de Édipo ao filho reencontrado, filho pródigo. Né? Ai, olha só. E ele tem uma ideia muito interessante, muito interessante do filho como uma poesia. E aí tem vídeos dele na internet enfim, o material dele está muito em italiano, então não chegou ainda muito aqui no Brasil, né? E eu fiquei pensando, quando eu te ouvi, assim, que o Pfister faz, como um precursor, né, no diálogo de teologia e psicanálise, a gente pode hoje continuar explorando e criar novas conexões, né? A teologia mudou, a igreja, enfim, os tempos, né? A psicanálise, agora tem um Lacan com uma imensa obra também, com outras articulações, enfim, é um campo realmente muito, muito vasto, né? E até porque o fenômeno religioso, ele saiu da berlinda e ele está presente em tudo. Nós precisamos de recursos para compreender o que está acontecendo, porque também há muitas distorções. Talvez nem tanto do campo do recalcado, da neurose, acho que é mais do narcisismo, hoje em dia, né? Uma religiosidade narcísica. E como precisamos desse diálogo para entender essa sintomatologia, essa manipulação, por vezes, né? Tudo isso que
essa angústia agora, né, pensando em termos de pandemia, essa angústia perante a morte e como isso também suscita formas distorcidas, formas negacionistas e tudo de religiosidade. E precisamos falar usando todas as ferramentas, né? Exatamente. Aí está um novo desafio também para a pesquisa em psicanálise e religião, né? Uhum. Aqui tem pessoas agradecendo e se despedindo, que tiveram que sair, né? Agradeço a sua intensa presença, disse aqui o Márcio. E a Jussara perguntou sobre o link que você mencionou desse livro. Eu não sabia, ele foi reeditado, é isso? Porque o outro esgotou, né? O publicado pela Est. Qual é o link de quê? Desculpa, o livro O Amor e Seus Destinos. Ele foi reeditado. Ele não está à venda na Sinodal, na Este, mas está numa outra editora. Eu coloquei lá, editora Grafar. Eu vou colocar aqui no chat. Tá. Tá? Isso, então quem quiser, é bom saber, porque eu pensei que só tinha publicado pela Est. Não, Então foi reeditado. Foi reeditado, ainda com Sinodal segunda edição, né? E agora eu consegui um lugar que me comercialize essa edição. Eu fiz meio por conta, né? Então tá lá na editora Grafar. Eles atendem bem online, é só procurar contato, eles mandam. Bom saber. Então, enquanto alguém se manifesta aqui, se quer fazer alguma última pergunta, algum comentário, eu queria ainda trazer a questão do contexto em que o Cristianismo em Angústia foi escrito, justamente aí no meio da Segunda Guerra Mundial. E, se eu não me engano, Pfister menciona isso no final assim, do livro. Em algum momento ele menciona esse contexto e ele também fala de que a história do cristianismo, por vezes, é a história do não-cristianismo e até do anticristianismo. Não só entre indivíduos, mas algumas vezes nações inteiras estiveram envolvidas. Sim. E me dá a impressão de que ele está fazendo não só uma abordagem histórica, mas também o seu próprio momento histórico, né, em que aquele texto estava sendo escrito. Eu não sei se você tem alguma opinião sobre essa questão do contexto, né, em que o livro foi. Eu acho bem legal que você está mencionando isso, porque quando ele vai, né, a Suíça foi um país que se declarou neutro durante a guerra. Então, Pfister aproveita esse momento neutro para mergulhar na história do cristianismo com essa lente psicanalítica e tenta ver com a psicologia das massas de Freud os movimentos que distorcem, que deturpam. E justamente ao lado da Suíça, na Alemanha, está havendo um fenômeno de massa, né? Hitler, a ascensão de Hitler, do outro lado da Suíça, a Itália com Mussolini, outro fenômeno de massa, onde pessoas ditas normais, com superego bem instalado, cometem atrocidades contra povos que são vistos como não merecedores de viver. Povos, grupos, minorias, né? Então, Pfister vai dizendo essa deturpação, inclusive as igrejas oficiais também aceitando esse cabresto nazista, né? A suástica dentro da igreja e Bonhoeffer, né, um pastor que se insurgiu contra isso e foi preso e morto depois, né? E aí Pfister vai falar no meio do livro que há uma possibilidade de um grupo não ser massificado. E ele fala de que há um grupo que poderia ser uma liga comunitária, onde cada um mantém a sua autonomia, o seu pensamento próprio, reconhecem que há líderes, mas o líder já não é idealizado como aquele que vai me oferecer o amparo e todas as respostas, mas o líder é alguém que está à nossa frente e nos ajuda a seguir. Mas eu mantenho a minha ideia, a minha opinião, eu não entrego o meu ego, o meu psiquismo para ser dominado. E ele diz que grupos maduros conseguem isso. E conseguem avançar, então, para além da massificação. E eu penso que ele está falando
Acho que na Suíça havia toda uma ênfase, né? Eles fazem plebiscito para todas as coisas, quase, para muitas coisas, onde cada cidadão diz a sua opinião. Eles têm 4 línguas, então uma diversidade também, e respeitam bastante essa diversidade. Então, talvez a partir dali, ele olhando para o que está acontecendo na Alemanha e na Itália, com a psicologia das massas, dizendo que também os grupos religiosos podem ser diferentes. E hoje em dia, pensei aqui no Brasil, a gente tem, assim, eu vi no Facebook, cristãos contra o fascismo, tem um grupo policiais contra o fascismo, justamente falando dessa possibilidade de abrigar pessoas com pensamento diferente. Eu acho que nós estamos precisando ouvir isso e reler coisas assim, para que o ódio não seja a expressão maior, porque, né, eu gosto da professora Miriam Debie da Rosa, lá da USP, inclusive o último livro dela, Escritas do Ódio, mostrando que o Brasil, com seus radicalismos, está como seu ódio tem direito a ser exercido sobre quem pensa diferente. Então, as redes sociais estimulando isso, inclusive as ações de grupos, né, agressivos, violentos, como se o ódio pode ser legitimado. Eu não preciso mais viver o mal-estar na civilização, onde eu tenho que recalcar o ódio, eu tenho que, no máximo, sublimar ele em palavras. Parece que a vida foi reduzida a ponto de eu poder ter uma liberação do líder, né? Armamentos e, né, ideias radicais, onde o diferente pode ser aniquilado, seja em palavras, seja até em ações. Então, a nossa psicologia das massas, voltando a níveis perigosos de aniquilar o diferente, de um jeito muito imaturo de funcionar. Acho que é isso, Bruno. Bom, então acho que é isso. A gente então vai se despedir, não antes de agradecer mais uma vez a professora Karen por esse dia, essa manhã com a gente, compartilhando essa pesquisa, né? E convidar também para quem quiser assistir na semana que vem a Silvia Svete, que está aqui com a gente, né? Que vai falar sobre biomística e simbolização, no mesmo horário, quarta-feira, às 10 horas. Então, quem quiser participar do grupo de estudos que estiver vindo aqui assistir a professora Karen, então só escrever para mim, né, falando do seu interesse. O e-mail é bruno.pintodealbuquerque@gmail.com. Então, não sei se a Karen quer dizer mais alguma coisa. Eu coloquei ali no chat o curso que o Cal e eu estamos dando sobre psicologia e Bíblia. Então, se alguém tiver interesse, são cursos que duram 8 semanas, uma aula por semana de 1h e 20. E entrando, acham esse site, Cal Cursos, vai ter uma turma em maio, que é destinada tem turmas para terapeutas, como lidar com o fenômeno religioso, com pessoas que vêm assim, carregadas de argumentos bíblicos para suas resistências. Então, a gente fala de neuroses eclesiásticas, fala de como Jesus cuidava das pessoas, para que essas pessoas tenham suas defesas, ajudar as pessoas a furar as suas defesas e se abrirem para uma mensagem mais amorosa, né? Um Deus mais amoroso e menos condenador. E então, olhando esse chat Caro Cursos, eu vou mandar para teu e-mail também, Bruno, né? A próxima turma, daí você pode divulgar. E eu agradeço esse interesse e vou dizer que voltar a reler as coisas do Pfister me trouxe muita alegria, e ver que ele continua nos desafiando e nos trazendo contribuições importantes para pensar até o momento atual, esse momento carregado de tanta morte, carregado de tanto fundamentalismo, de movimentos de massa, de angústia, para a gente poder identificar distorções.
e uma vez identificadas, a gente poder caminhar na direção da essência que é amorosa, da religiosidade e também da nossa vida comunitária. E que a nossa psicanálise seja inclusiva, né? E não partindo e recalcando dimensões importantes do humano. Acho que Pfister nos lembra e nos convida para não recalcarmos, mas acolhermos como Freud o acolheu e como ele acolheu a Freud. Era isso. Obrigado. Alô? Oi, Karen? Obrigada. Poxa, é uma bênção ouvir tudo isso, né? Eu já comecei tarde, fiz psicologia já estava com a idade avançada, mas as minhas questões eram assim bem parecidas, né? Com as que você explorou, e agora eu ter essa clareza, né, dessas questões, né? Para mim, olha como é maravilhoso, né? Deus mesmo falando comigo, né? Através, né? Ver na parte racional a questão de Édipo e ver a questão amorosa ali do pai, tudo isso aí, olha, muito obrigada mesmo, e continue mesmo explorando aí, não para não, porque esse trabalho seu para a sociedade, para a gente, é muito significativo, é muito importante. Acho que os anjos estão fazendo festa no céu. Um abraço aí, obrigada, tá? Obrigada. Amém, que assim seja. Bruno, não sei se dá ainda para agradecer um pouquinho. Vai lá, Angélica, fala. Ele disse que pode seguir, parece que pode seguir um pouco, porque às vezes ele segue depois das 11h30. Queria agradecer a iniciativa, né, Bruno? Assim, palavras para a Karen, faltam palavras, porque a Karen é uma pessoa que tão generosa, maravilhosa, que sempre divide conhecimento científico profundo, ela traduz coisas profundas para nós, sempre com esse jeito amoroso, de acolhimento. Então, a minha oração é que a Karen dure 150 anos, mais ou menos, a gente tomando café, aprendendo, por aí. E, Bruno, queria te agradecer por abrir essa oportunidade de a gente poder escutar. Quando eu vi que a Karen ia falar, eu pensei, eu preciso estar lá, porque sempre que eu ouvi ela falar de Pfister, é uma paz que a gente sente que não tem, né? Aquela paz que excede todo entendimento, né? Parece uma visitação, assim, de Deus mesmo. E agradecer que tu esteve com a gente em Porto Alegre também, no CPPC, foi uma apresentação que a gente nunca esqueceu sobre mística, né? E agradecer a teus colegas também que estão fazendo esse trabalho, que vão falar, fiquei com muita vontade de participar, e reforçar que os livros da Karen são maravilhosos. Esse do mestrado é poético, ele é tudo, assim. E o curso do CAL também com a Karen, se vocês tiverem oportunidade de fazer, não percam, também é transformador, assim. Vou ficar por aqui, então, muito obrigada. Obrigada, Angélica. Sem palavras. Obrigado pelas palavras, pela presença, né, de todas as pessoas aqui com a gente nessa manhã. E seguimos em diálogo, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, bom dia, e a gente mantém contato. Quem desejar, semana que vem a gente continua. Um abraço. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.